Bom dia, voltei. Eu gostaria de retornar às nossas conversas que a gente tem, falando de uma coisa, um momento muito bonitinho que eu vi na rua. Estava indo trabalhar e ultrapassou por mim um rapaz de moto. E quando eu fui para passar por ele assim, eu olhei no aquela parte baixa ali da moto, que eu não sei o nome, e eu vi dois pezinhos de criança. E eu achei aquele muito bonitinho porque os pinguins, eles têm um comportamento de colocar os seus filhos entre as suas patinhas ali para proteção. E fazendo uma analogia, quando eu vi aquele pai tentando levar, provavelmente eu estava levando o filho dele para a creche ou para a escolinha. Ele estava segurando ali com tanto carinho, com tanto cuidado, né? Aquela criança na moto e eu pensei, gente, que bonito. Ah, mas você deve se perguntar assim, mas só porque o cara estava levando o filho para a escola, você achou bonito? Sim, sim, porque nós vivemos numa sociedade que eu não posso nem falar que isso é atual. Hoje em dia a reclamação é maior, mas a gente vê muito assim, meu pai foi comprar cigarro, nunca mais voltou. Meu pai não é presente, meu pai é isso, meu pai é aquilo. E as pessoas generalizam muito que se o homem ele não estiver com a mulher, ele não quer nem saber dos filhos. E eu gostaria de rebater isso, porque eu acho isso muito errado, essa fala, porque existem pais e pais. Existem pais, sim, que são presentes, sim. E as pessoas, por causa, vamos colocar, se a gente fosse colocar numa porcentagem, por causa de 100 pais, por causa de 70 a 80% dos pais, esses 30, esses 20 pais que são zelosos, que cuidam dos seus filhos, que zelam pela família, eles são deixados de lado e entram nessa generalização de que pai não presta, que pai não cuida, que é só a mãe que cuida. A gente sabe que a mulher, por ela gerar o filho e tudo mais, sempre recai sobre ela o cuidado sobre o filho, sobre a criação do filho, e realmente existem muitos pais que são irresponsáveis. Mas eu gostaria de trazer essa conversa principalmente para esses pais que são zelosos, que são presentes na vida dos filhos. E existem também pais que eles querem ser presentes na vida dos filhos, mas a gente vê muito também situações em que as mães elas fazem aquela chantagem emocional, elas pegam e fazem aquela barganha. Se o pai não mandar tanto, você não vai ver o seu filho. E elas taxam o filho como se fosse uma venda. Mas isso é errado de falar. Por que então é errado criticar o pai? A gente critica o tempo todo o pai que não é presente, e aquele pai que é presente ou que quer ser presente, ele entra esse embolo de pais que não prestam. Então, se você, pai, ou se for um filho que tem o pai presente, que estiver vendo isso agora, eu digo que tudo que você faz pelo seu filho, ou que você recebe do seu pai, deveria ser valorizado. Deveria ser valorizado porque, primeiro que pai, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Nós vemos muita história de pais que abandonam os filhos e quando chega na velhice, alguns retornam e querem ser cuidados. Esses tipos de pais ficam na balança, se o filho vai querer ou não vai querer cuidar dele. Porque a gente planta, aliás, a gente colhe aquilo que a gente planta. Mas você, pai, que vem, que se dedica, que trabalha, que cuida do seu filho, meus parabéns. Se ninguém até agora só te desvalorizou, te desmereceu e não falou isso pra você, meus parabéns. Deus tem visto o seu esforço, Deus tem visto o seu trabalho, Ele tem visto tudo que você tem tentado fazer para cuidar de seu filho nesse mundo que atualmente é tão difícil, porque a nossa sociedade tem cada dia deturpado os conceitos de família, de moral. Mas a gente só tem que falar daquela família tradicional. A gente sabe que hoje em dia existem muitas crianças abandonadas aí que não são zeladas nem pelos pais nem pelas mães. E às vezes as pessoas, casais, que nem sempre fazem parte da família tradicional, tentam adotá-los. A gente vê casos de pais e pais, mães e mães. E só porque você é diferente, segundo aos olhos da sociedade, você não vai deixar de ser pai, você não vai deixar de ser mãe. E quando são pais, mesmo que seja o contrário, meus parabéns, porque você está cuidando de uma vida. E uma vida é muito valiosa. Não é porque você tem um comportamento X que isso vai julgar a sua dignidade, a sua vontade, o seu amor como pai. Então, pai, você que acompanha o seu filho, meus parabéns. E se você que não teve um pai presente na sua vida,
Que às vezes, como a gente sempre escuta, meu pai foi comprar cigarro, nunca mais voltou. Que você, se você tiver um dia a oportunidade de ser um pai, que você seja o pai que você não teve. Que você dê o amor ao seu filho, que você dê todo o cuidado. Eu sempre vejo, e hoje eu entendo muito mais isso, que eu escutava muita gente, os pais da gente falam assim, a gente quer dar para os filhos aquilo que a gente não teve. É lógico também que a gente não pode deixar que as pessoas queiram colocar limites nos filhos, colocando eles para viver aquilo que eles não viveram. Mas você querer o bem do seu filho não é errado. Você querer cuidar do seu filho, dar um futuro melhor para o seu filho. E se você é um filho que parou para escutar o que eu estou falando agora, valorize o esforço do seu pai. Esses dias eu estava no Fujioka e eu vi uma criança dando birro porque queria alguma coisa lá dentro da empresa, da loja lá. E aí o pai dele, mais a mãe dele, juntos lá, tentando comprar. E aí o pai dele virou para ele e falou assim, se você soubesse o que eu passo para poder comprar isso, você valorizaria. E o menino pegou e fez uma birra lá, emburrou. Não sei o final da história, se comprou ou não. Mas a gente vê muito isso. Essa nossa juventude, ultimamente, ela quer conquistar tudo pela birra, pelo bico. Eu quero isso, eu faço isso. Não faz nada para valorizar o esforço do pai e da mãe. Dos pais, eles não valorizam. São poucas as crianças. Eu falo que se nós, nossa geração para trás, tivesse todo esse apoio financeiro e de criação que nós temos hoje em dia, será que nós seríamos diferentes? Porque eu não posso falar assim, se hoje eu tivesse toda a oportunidade que esses meninos dessa geração nova têm, eu faria diferente. Será que eu faria? Porque as criações é que vem mudando. O comportamento. Hoje não pode, tudo não pode, ou tudo pode. Nós temos que ser abertos. Está tudo muito moderno. Mas até a modernidade, ela atrapalha. E eu não falo nem só no sentido de tecnologia. Apesar que as redes sociais, ela vem bombardeando as nossas crianças com coisas que só vêm, de certa forma, para atrapalhar. Porque eu falo que a gente tem muito conteúdo para estudar e acaba que não estuda nada. A gente tem muita coisa para aprender e acaba que desaprende muita coisa. Então, eu comecei essa fala falando sobre os pais. Gostaria de terminar ela valorizando principalmente os pais. Meus parabéns. Vem chegando o Natal. Muitos falam assim, Papai Noel, Papai Noel. Mas a gente tem que voltar os nossos olhos e saber que se você não teve um pai presente na sua vida, nós temos um pai. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. E ele vem te acompanhado, acolhido de suas lágrimas, ele vem acompanhado do seu sofrimento, ele vem acompanhado da sua dor e também presente nas suas alegrias, nos seus méritos e no seu sucesso. E se você quiser um dia agradecer a um pai, sabe que ele está do seu lado o tempo todo, te ouvindo, te escutando e às vezes te dando coisas que você nem imaginaria, porque Deus tem coisas muito melhores para você. E se ele te nega alguma coisa, você como filho, aprenda a viver sobre essa negação, porque ele sabe o que vai acontecer a milésimos de segundos ali depois da sua vida. Eu sempre falo isso, às vezes a gente quer ir para um lugar e acaba que não dá certo, e às vezes era um livramento para você e para a sua vida. Então, eu finalizo essa mensagem de hoje falando, valorize os seus pais e pai, valorize o seu filho. Porque não é nem na frase que às vezes vou precisar dele no futuro. Às vezes você acha que precisa dele financeiramente, mas você vive uma vida sozinha. Porque você, sozinha, largada, porque você não tem o amor realmente de um filho. Porque quando você vê uma criança correndo para os braços de um pai, é muito gratificante, é muito bonito de se ver. Quando você vê vídeos de crianças correndo para ver papai, papai. Porque a mulher, ela tem um jeito de cuidar que é diferente do homem. A mulher, a gente fala assim que a gente é multitarefa, a gente é doida, a gente é carinhosa, a gente sempre vai dar beijinho, a gente vai ter todo aquele zelo. E o pai não, ele com aquele jeitão doido de ser dele, ele vai fazer coisas. As maiores aventuras que a gente lembra são com os pais. Porque as mães, elas também são aventureiras, mas os pais, a gente fala que o homem parece que ele tem um jeito diferente de brincar com a morte, né? Deus que dá, Deus que livra. E é muito legal as lembranças que a gente tem com os pais, porque o jeito doido dele de ser divertido é marcante na vida da gente. Então,
Ah, mas não pode falar hoje de pai, porque senão alguém vai sofrer um gatilho. Me desculpe se isso é gatilho para você. Porque para mim, de certa forma, eu acho que deveria ser também um impulso. Um impulso para você querer, se você for um filho, homem, você querer ser o pai que você não teve. E se você for uma filha mulher, você se espelhar no marido que você gostaria de ter. Ah, mas eu não gosto de homem. A esposa, então, que talvez faria o papel de marido. Então, saiba valorizar as pessoas presentes na sua vida. Saiba escolher para ser o seu marido, para ser o seu pai. Ah, mas eu não escolhi o meu, eu não pedi para nascer. Ninguém pediu para nascer. A verdade é essa. Mas você nasceu. E se você nasceu, valorize a sua vida. Valorize as pessoas na sua vida. E com tudo isso eu finalizo. Que o Senhor abençoe a sua vida imensamente e que isso possa servir de reflexão para você. Em nome de Jesus. Amém.